Bem, então, nosso próximo tema é síndrome respiratória bovina, aqui no segundo slide. Sim? Ok, todos estão tendo acesso à apresentação? Sim. Obrigado. Então, nós vamos abordar hoje a síndrome respiratória bovina, mas antes é interessante que a gente tenha, assim, noção de quais são as doenças mais importantes na neonatologia de bovinos. Essas doenças mais relevantes para bezerros, tanto de leite quanto de corte, são a síndrome respiratória bovina, que nós vamos abordar hoje, as diarreias, que a gente vai ter uma abordagem lá no 7º período, se Deus quiser e o Covid deixar, não é? A tristeza parasitária, que vocês vão ter aulas sobre esse tema lá em Doenças 3, no 8º módulo, com o professor Antônio Marcos, e as onfalopatias, onde a gente não tem aulas específicas, mas vocês veem nas clínicas, uma abordagem mais clínica do tema, tá? Então, a gente vai iniciar a abordagem dessas doenças importantes na neonatologia de bezerros, abordando aí a síndrome respiratória bovina. Primeiramente, então, o que é a síndrome respiratória bovina? Qual que é a definição? Então, são afecções de cunho multifatorial que acometem o trato respiratório dos bovinos e que se caracterizam por diversas formas de apresentação clínica, envolvendo na sua apresentação fatores ambientais, fatores do próprio hospedeiro, agentes infecciosos e parasitários. Então, vamos só avançar no slide aqui, esse aqui. Então, a síndrome, toda vez que a gente se refere a uma síndrome, é porque existe ali o aspecto multifatorial. E com a síndrome respiratória, não é diferente. Então, a gente vai ver que, quando ocorre o fenômeno doença, o fenômeno saúde ou doença, né, ele está balizado pelo equilíbrio, né, entre esses fatores inerentes ao hospedeiro, aos agentes infecciosos e parasitários e à ambiência. E, em função do manejo que é adotado na propriedade, é que pode haver, às vezes, um desequilíbrio no hospedeiro, um desequilíbrio com relação à população de micro-organismos, não é? O trânsito, às vezes, de micro-organismos na propriedade, às vezes em função das mudanças ambientais, né? Por exemplo, um estresse térmico, um excesso de umidade, não é? Até o ambiente mesmo, vamos dizer, social ali, né? O tipo de rebanho, um rebanho confinado, um rebanho semi-confinado. Então, ou seja, das combinações, né, das interações entre esses 3 elementos da tríade, que a gente entende pelo manejo da propriedade, é que a gente vai ter o fenômeno saúde, o fenômeno doença. Se lembram dessa tríade epidemiológica lá das aulas de epidêmio? Sim, né? Bem, é muito importante que nós saibamos, tenhamos noção da dimensão da importância econômica da síndrome respiratória bovina. Então, a gente tem dados aqui relativos à importância nos Estados Unidos, onde a síndrome respiratória bovina é responsável por 31% das mortes de bovinos. Em torno de $1 milhão só na pecuária de corte, 2 a 6% de gastos no confinamento, queda de até 3% no rendimento de carcaças e um retardo na idade ao primeiro parto. Então, tem estudos, diferentes estudos feitos em confinamentos, que mostram, né, o prejuízo que a doença causa no gado de corte, principalmente, e também no gado de leite. Na França,
A síndrome respiratória é responsável por cerca de 50% das mortes de bezerros, e na Bélgica, 50% dos óbitos de bezerros de corte. Então, dá para nós termos noção da dimensão, da relevância econômica que essa doença, que estas doenças, né, porque a síndrome é um conjunto, né, que esse conjunto de doenças tem. E além da importância econômica, tem também alguns dos agentes, algumas das doenças acabam tendo também importância na saúde pública. Por exemplo, a tuberculose, que a gente acabou de comentar, a infecção pelo Mycobacterium bovis, entra aqui, né, como uma das afecções do complexo da síndrome respiratória bovina. E a gente viu que a gente tem um potencial zoonótico. Não é verdade? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os fatores de risco para a síndrome respiratória bovina. Só tomar uma água que a boca está ficando seca. Então, a gente viu aqui por essa figura esquemática que tem envolvimento de fatores do animal, do hospedeiro, do bovino, fatores relacionados com os agentes infecciosos e parasitários e fatores inerentes ao ambiente. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre cada um desses elementos da tríade, como que eles contribuem, como que eles participam ali para a ocorrência da síndrome respiratória bovina. Primeiramente, com relação aos fatores relacionados com o hospedeiro, com o bezerro, com o bovino, a morfofisiologia. Os pulmões dos bovinos, eles têm uma baixa proporção, baixo volume em relação à massa corporal do bovino. É o que a gente nota aqui, que a gente pode perceber por essa tabelinha. Vamos ver aqui. Bovino, peso corporal, 490 quilos. Volume pulmonar, 12,4 litros. Razão peso, volume, 39,5 quilos por cada litro de capacidade pulmonar. Já na espécie equina, um equino de 390 quilos, esse equino tem menos massa muscular, menos peso, né? E tem 42 litros de capacidade pulmonar. Os pulmões do equino, eles são muito amplos, diferente do bovino, que é bem restrito. Então, isso dá uma razão peso-volume de 3,9 quilos para cada litro de capacidade pulmonar. Então, a gente já vê com isso o seguinte, que o bovino, os pulmões são muito pequenos. Às vezes, o mínimo comprometimento que ele apresenta ali, aquilo já é, vamos dizer, suficiente para o animal apresentar um quadro respiratório, diferente do que às vezes acontece com o equino, onde ele tem essa maior capacidade aí de reserva pulmonar. Né? Então, essa disparidade, né, entre o volume do parênquima pulmonar de um bovino em relação às outras espécies, que nós pegamos a equina só como parâmetro, mas em relação às outras espécies também é desproporcional. Então, isso faz com que o bovino esteja mais propenso aí aos problemas respiratórios. Aqui a gente tem outros fatores inerentes ao animal, ao bovino. Capacidade respiratória reduzida, foi o que a gente comentou agora em função do parênquima pulmonar menor. Mas, além disso, a massa vascular do parênquima pulmonar é reduzida. Isso causa um aumento da suscetibilidade a distúrbios circulatórios. Então, a vascularização pulmonar do bovino é menor em relação a outras espécies. Tem também os pulmões dos bovinos poucos poros comunicando os alvéolos, poros interalveolares. Então, o fluxo colateral de ar é reduzido, isso potencializa para a hipóxia nos animais.
Observamos também, no parênquima pulmonar, um elevado número de mastócitos. Vocês se lembram da citocina que o mastócito secreta? Se lembram? Então, o mastócito, ele vai produzir uma citocina que vai predispor os animais ao edema, quadro de edema pulmonar. Não é verdade? Já os macrófagos, também os macrófagos vasculares, eles vão estar aumentados. Então, além do aumento dos mastócitos, o mastócito secretando ali uma série de citocinas, enfim, né, histamina, enfim, uma série de outras citocinas, os macrófagos também vão estar em número elevado e secretando uma série de outras citocinas também, que vão levar a um aumento da reatividade vascular ali no parênquima pulmonar. Então, tem elevado número de mastócitos e macrófagos, ou seja, mononucleares de uma forma em geral, não é? A túnica muscular da veia pulmonar é espessa, potencial para venoespasmo. E, além disso, a caixa torácica do bovino é rígida. O bovino ele tem que fazer um esforço muito grande para inspiração. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Às vezes, a respiração a gente até nota com mais facilidade ali na região do abdômen, porque a caixa torácica é rígida. Né? Tem que fazer muita força para inspirar. Além disso, às vezes, a presença do útero gestante, o rumen cheio de alimentos, tudo isso dificulta a respiração na espécie. Além dessas características, a gente ainda tem o fator idade. Então, até 1 ano de idade, o bovino é altamente propenso a problemas respiratórios. Por quê? Porque os mecanismos inatos de defesa do trato respiratório ainda não estão perfeitamente formados, consolidados. Então, até 1 ano de idade, o bovino tem uma alta predisposição a problemas, distúrbios respiratórios em geral, pneumonias. Com relação às raças, nas raças de corte, o problema costuma ser mais sério em relação à raça de leite, as raças de leite. Por quê? Ao longo de décadas, a gente tem feito a seleção, desculpe-me, do bovino de corte para produção de massa, de carne, no traseiro. Então, automaticamente, a gente tem selecionado animais para terem a massa do trem anterior, dos anteriores, reduzida, a caixa torácica mais reduzida. Consequentemente, a gente tem diretamente selecionado animais de corte mais propensos ao problema respiratório. Isso é fato. E também a condição imunológica do animal, que é fundamental. Então, a gente sabe que o estado imunológico pode ser influenciado por uma série de variáveis, uma série de parâmetros, alimentação, suplementação mineral, a forma como você fornece leite para esse animal, o protocolo vacinal, as vacinas que você tem que aplicar nos animais, e, principalmente, o status imunológico em função da imunidade passiva, a qualidade da colostragem, que foi proporcionada ali para aquele bezerro. Então, a imunidade passiva, elemento chave aqui, essa imunidade colostral, na resistência às diarreias, na resistência ali à tristeza parasitária, na resistência também aos problemas respiratórios. Alguma dúvida com relação aos fatores inerentes ao animal? Bem, podemos comentar, então, os fatores relacionados com os agentes infecciosos. Então, primeira questão com relação aos agentes infecciosos e parasitários. A gente não pode esquecer de parasitos, não, que também tem importância.
Então, os agentes infecciosos e parasitários. Primeiramente, a diversidade desses agentes. Nós vamos ver isso já já. Então, é um número enorme de agentes infecciosos. Pode participar, pode determinar as diferentes afecções, né, que caracterizam a síndrome respiratória bovina. A variação na patogenicidade desses agentes. Então, pode ser que nós tenhamos, num determinado rebanho, um agente que tem uma patogenicidade maior que esse mesmo agente que está presente no outro rebanho. Então, a patogenicidade varia de acordo com a cepa, com o sorotipo, que está presente ali no rebanho. E um outro aspecto que é muito importante é a coexistência desses diversos agentes, às vezes no mesmo animal e no mesmo rebanho. Muitos desses patógenos que estão envolvidos na síndrome, eles podem fazer até parte da microbiota do trato respiratório dos animais sadios, né? E aí, numa condição de oportunismo, de imunodebilidade do animal, é que ocorre o desequilíbrio e o fenômeno síndrome respiratória bovina acontece. Então, aqui nessa tabela, nós temos chamados agentes primários e os agentes secundários da síndrome respiratória bovina. Então, esses agentes envolvidos na síndrome respiratória podem ser classificados em agentes primários ou agentes secundários. Vejam vocês que, às vezes, nós vamos ter um agente secundário, por exemplo, a mãe-rêmea hemolítica, que pode ser um agente primário. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Micoplasma. Pode ser um agente primário, ou o micoplasma pode ser também um agente secundário. Né? Então, em biologia, as coisas não são 0 ou 100. Né? Então, os agentes primários mais relevantes, mais frequentes, são os vírus. Vírus respiratório e sincicial bovino. Vírus da parainfluenza do tipo 3, o vírus da IBR, da rinotraqueite infecciosa bovina, o vírus da diarreia bovina a vírus, enterovírus, adenovírus, reovírus, rinovírus. Então, a gente vê que entre os agentes primários, muitos vírus, né, muitas viroses. E a gente destacaria, principalmente, estes 4 primeiros aqui. Ó. Eles têm um envolvimento muito marcante na síndrome respiratória bovina. Tanto é verdade que a gente vai encontrar esses vírus nas vacinas comerciais, que a gente vai utilizar em rebanhos onde o problema da síndrome respiratória está ocorrendo. Então, o que acontece? Nós vamos ter os agentes primários ocasionando lesões, as lesões iniciais, às vezes contribuindo para um quadro de imunodebilidade no animal, e aí os agentes secundários aproveitando daquele momento de debilidade do hospedeiro e oportunamente, então, na situação de oportunismo, causando doença ou agravando a doença. Então, os agentes secundários têm, né, muitas vezes esse papel, né? Eles não causam. Quem causa, normalmente, é o agente primário. Os agentes secundários, normalmente, eles se aproveitam daquele momento de debilidade do hospedeiro e agravam as lesões iniciais ocasionadas pelos agentes primários. Né? E entre os agentes primários, a gente teria, além dos vírus, micoplasma, a gente já comentou, a mãe-rêmea, o Staphylococcus sone, um parasito, que vocês devem ter visto nas aulas de parasito, né, que é o Dictyocaulus vivíparos. Vocês vão ter uma aula sobre esse tema com a professora Adriana, chamada pneumonia verminosa, que causa, então, um quadro pneumônico, né, esse aumento aqui. E os agentes secundários, a gente já viu alguns deles, a mãe-rêmea, que pode ser um agente primário, a Pasteurella multocida,
O micoplasma, a gente já viu que normalmente é um agente primário. O Arcanobacterium piógenes é uma bactéria que normalmente pode estar envolvida também nesses quadros. Essa bactéria aqui, às vezes, tem envolvimento em endometrites, em vacas no puerpério. Às vezes, essa bactéria tem envolvimento também em mastite. O Staphylococcus sone, que pode ser um agente primário, a gente viu aqui, né? E o Staphylococcus sone pode estar envolvido em quadros reprodutivos, quadros neurológicos, quadros respiratórios. Exemplo também do micoplasma, né, que pode estar envolvido em quadros respiratórios, quadros reprodutivos, quadros articulares. E essas outras bactérias aqui, que normalmente fazem parte da microbiota saprófita, tá? Do trato respiratório, e que, numa situação de oportunismo, aproveitam das lesões ali iniciais. As clamídias, fungos também, eventualmente, podem, né, atuar como agente secundário. Então, o agente primário normalmente abre as portas, né, ocasiona as lesões iniciais, e os agentes secundários aproveitam, né, daquelas lesões iniciais e normalmente agravam ali o processo. Aqui nós temos uma figura, foi retirada de um trabalho de revisão, onde a gente vê ali alguns agentes envolvidos na síndrome respiratória bovina. Aqui, nesse trabalho, foi um artigo de revisão, onde os autores focaram ali os principais agentes envolvidos na síndrome respiratória em bovinos. Então, a gente vê aqui o vírus respiratório sincicial bovino, o vírus da IBR, o vírus da diarreia bovinavírus, entre os patógenos bacterianos, Pasteurella, Mãe-Rêmia, Mycoplasma bovis, o Staphylococcus sone, e o Dictiocaulus não entrou aqui, né, porque provavelmente nessa tabela só trataram de agentes virais e bacterianos, mas o Dictiocaulus vivíparos também é um agente muito importante, sobretudo em gado de corte. E aqui a gente tem, nessas outras colunas, a característica dos agentes, mecanismos de patogênese e os efeitos que eles causam, né? Mas aí ninguém precisa se preocupar com isso, né? Não vamos perder muito tempo com esses dizeres aqui. O interessante é a gente saber o seguinte, é que o quadro clínico final que o bovino vai apresentar vai depender muito do patógeno envolvido, dos patógenos envolvidos, que nunca vai ter um só, né? Dos patógenos envolvidos, da virulência desses patógenos envolvidos, e da condição imunitária, da condição imunológica do bezerro, do animal naquela ocasião, né? Então, é desse equilíbrio aí entre os patógenos e o hospedeiro, dessa relação hospedeiro-parasita, que a gente vai ter resultante, né? Uma doença, uma infecção, às vezes, subclínica, ou às vezes até mesmo um quadro clínico grave, né, que pode até culminar com o óbito do animal. Bem, com relação aos fatores inerentes ao hospedeiro e aos agentes infecciosos e parasitários, ficou alguma dúvida? Se ficou, por favor. Tá. Vamos falar um pouquinho, então, da questão da ambiência, os fatores de riscos relacionados ao ambiente. Os principais fatores relacionados com a ambiência seriam temperatura, umidade e ventilação. Normalmente, a gente trabalha dentro dessa tríade. Tá? Ventilação, às vezes, até fica de fora, mas pelo menos esses dois parâmetros considerados conjuntamente, temperatura e umidade. Ventilação, densidade animal, uso de substitutos de leite, outras doenças debilitantes. E a gente vai inserir também
entre os fatores relacionados à ambiência, que são muito, muito importantes, os fatores estressantes que a gente comenta já já. Né? Então, para fechar essa tabelinha aqui, seria interessante que a gente tivesse colocado aqui já de uma vez os fatores estressantes, mas a gente comenta sobre eles nesse slide aqui, que vem logo a seguir. Então, com relação ao binômio temperatura-umidade, nós temos essa tabelinha aqui. É a tabelinha que a gente chama de índice de temperatura e umidade. Essa tabelinha é feita para bovinos de leite. Então, a gente vê aqui, primeiro para calcular, vamos voltar um pouquinho aqui, só para a gente ver qual que é a fórmula que a gente usa para calcular esses valores aqui. Ó. O índice de temperatura e umidade é igual a 0,8 vezes temperatura ambiente, mais, entre parênteses, umidade relativa do ar dividido por 100, vezes, abre parênteses, temperatura ambiente, menos 14,4, mais 46,4. Então, esses números aqui que vocês veem, eles são obtidos a partir dessa fórmula, tá? E aí, dependendo do valor modular desse índice aqui, a gente vai inferir sobre a condição de estresse ou não do animal. Então, quando o valor é menor que 72, é sem estresse. Esse valor numérico que a gente obtém aqui ao utilizar essa fórmula. Então, menor que 72, sem estresse. Entre 72 até 75, essa linha aqui, ó, um estresse muito térmico, muito, muito baixo. Tá? Esse de 75 a 78, um estresse intermediário. Aqui, entre as duas estrelinhas azuis, 79 e 83, então vamos ver aqui, ó, nessa faixa, e 83, um estresse térmico elevado. E aqui já um estresse térmico muito, muito alto para os animais. E aqui um estresse super elevado, né, onde os animais já nem suportam mais e vêm a óbito. Então, vejam vocês que esse valor, ele é colocado na coordenada, né? Por quê? Porque para obter o índice de temperatura e umidade, a gente usa a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. O resto tudo é constante, não é isso? Ó? Então, baseado no eixo vertical, onde a gente coloca a temperatura, não é? Ambiente, e nesse eixo horizontal, onde a gente coloca a umidade relativa, a gente, então, ao plotar o valor de TU, a gente vai saber se o animal está sem estresse ou com estresse. Ok, gente? Então, a gente pode inferir o seguinte, que eu posso, mexendo, jogando com esses dois parâmetros, proporcionar uma ambiência térmica adequada para os animais. Vamos pegar um exemplo aqui. Temperatura ambiente de 29,4 graus. Temperatura ambiente alta, né, gente? É verãozão, né? Mas se eu reduzir a umidade para 10%, o animal está num conforto térmico. Né? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Temperatura de 25 graus, temperatura ambiente alta, né? Vamos pegar aqui um exemplo um pouquinho diferente, 26 graus, 26,1. Se eu tiver uma umidade relativa de 40%, o animal está sem estresse. Só que eu tenho limites para eu julgar tanto com a temperatura quanto com a umidade. Né? Se eu trabalho com umidade muito baixa, eu resseco a mucosa do trato respiratório do animal e causo problema respiratório.
Por outro lado, se a umidade também for muito alta, eu vou ter que trabalhar ainda com temperaturas ainda mais baixas, né? E essa umidade muito alta também atrapalha as trocas de temperatura do animal. Então, o animal vai estar sob estresse térmico, mesmo numa temperatura mais baixa. Entenderam isso? Bem, então, esse índice de temperatura e umidade, nós trabalhamos assim. Com relação à ventilação. A ventilação é muito importante, a ventilação adequada. Se eu submeto os animais a uma ventilação muito intensa, por exemplo, época agora do inverno, uma fazenda lá no alto do morro, né, sem nenhuma proteção contra o vento, eu vou ter problema respiratório nos animais. Hã? Se eu coloco, por outro lado, esses animais num galpão fechado, sem nenhuma ventilação, aí vai ter acúmulo de gases tóxicos, de amônia, eu vou ter acúmulo de patógenos naquele ambiente, isso também vai ser deletério. Então, a ventilação adequada é muito, muito importante. Né? Não pode ser exagerada, mas também não pode faltar. Né? Tanto é que a gente vê, para o gado leiteiro, as instalações, né, onde tem ali a exaustão, aqueles ventiladores, onde às vezes tem a nebulização dos animais com o ventilador que liga. Então, combinando a ventilação com aquela nebulização, aquela água em microgotículas, a gente consegue minimizar ali o efeito da alta temperatura. Né? A gente consegue um conforto térmico para os animais. A densidade animal é um fator de risco importante relacionado ao ambiente. Por quê? Porque numa situação de alta densidade, em se tratando de doença respiratória, os animais estão ali focinho a focinho, como a gente viu ontem na aula de tuberculose. Isso facilita o contágio, facilita a transmissão de um patógeno de um animal para outro. Não é? Acumulam-se gases tóxicos, não é? Então, aquela atmosfera ali fica propensa, né, à manutenção do micro-organismo. O uso de substitutos de leite é um fator de risco importante para diarreia, principalmente, mas também para pneumonia. Tem trabalhos demonstrando isso. Então, toda vez que você tira o alimento natural, o leite, e introduz um substituto, e normalmente a gente só faz isso porque o substituto tem um preço menor que o leite, né, que o alimento natural, a gente muitas vezes vai estar usando um substituto de má qualidade. E ao utilizar um substituto de má qualidade, isso vai causar diarreia, não vai atender os requisitos nutricionais do animal, e esse animal vai ficar mais propenso às doenças em geral. Né? Com relação a outras doenças debilitantes, aí a gente pode citar, por exemplo, uma alta carga de ectoparasitos, que às vezes até contribui, né, no caso de ectoparasitos, para um quadro de tristeza, às vezes uma tristeza parasitária subclínica, né? Uma alta carga de endoparasitos, levando à exfoliação do animal. Então, ele acaba ficando mais suscetível às doenças. Ok? Então, a ocorrência, né, de outras afecções em geral, a má nutrição, né, ou a exfoliação por endo e ectoparasitos, aí são condições também importantes que predispõem os animais à síndrome. Com relação aos fatores ambientais relacionados ali ao estresse, o transporte em condições inadequadas. Existe até uma afecção que é chamada febre do transporte. Em inglês, tem o nome de ship fever. Essa doença, ela está relacionada com o estresse do próprio transporte, ao qual, às vezes, o bovino é submetido. O animal, então, é embarcado, alta densidade, número grande de animais ali no caminhão, viajando por estradas ruins, várias horas consecutivas, sem descanso. Então, nessa situação de estresse, é muito comum que os animais já desembarquem com sinais respiratórios.
com comprometimento respiratório, e isso é chamada febre do transporte. Normalmente, o agente envolvido nessa afecção, nessa manifestação, é a mãe-rema hemolítica. E a mãe-rema hemolítica tem uma importância muito grande na síndrome, porque é um agente que faz parte da microbiota do trato respiratório, e numa situação de oportunismo, né, de queda de imunidade do animal, né, ela se aproveita e, às vezes, causando ali quadros pulmonares extremamente severos, não raras vezes culminando com o óbito do animal. Estresse também relacionado com excesso de ruídos, presença de moscas e ectoparasitos, que além de estressarem os animais, vão também espoliar, como a gente comentou há pouco, né? Competir com o hospedeiro ali pelos nutrientes. O agrupamento de animais de origens diversas é um fator de risco, porque às vezes eu vou ter animais cujos rebanhos de origens têm diferentes patógenos, causando lá síndrome respiratória bovina. Na hora que eu junto isso no mesmo rebanho, como, por exemplo, no confinamento, isso vai gerar um problema seríssimo no confinamento, porque eu vou ter animais ali que não têm imunidade, que não tiveram contato prévio com aquele patógeno, que estava presente só no outro rebanho. Então, isso causa problemas, principalmente em confinamentos. E também a participação em eventos, em exposições, feiras, leilões, porque muitas vezes, para participar, você tem o transporte do animal, muitas vezes um transporte em condições inadequadas. E nesses eventos, o que acontece? Os animais acabam também ficando agrupados com animais de outras origens, né? Então, isso, a gente tem uma conjuntura de fatores ali que contribuem para a ocorrência do problema respiratório nessas ocasiões. Nesse slide aqui, eu tenho um compilamento de um trabalho que foi feito por uma empresa de medicamentos, a Pfizer. Hoje ela não existe mais, foi vendida e revendida, né? Então essa razão social não existe mais. Mas a Pfizer, na ocasião, fez um trabalho em 3 confinamentos de gado de corte, fazendas A, B e C. E nessas fazendas, eles acompanharam ali, desses confinamentos, melhor dizendo, né? Eles acompanharam, a empresa acompanhou ali a ocorrência do problema respiratório, da síndrome respiratória, e tentou identificar ali as causas do problema. Então, vejam vocês, primeiramente, vejam que interessante. Aqui nós temos as semanas de confinamento. Então, vejam vocês que no dia 0, ou seja, na chegada no confinamento, já tinha animais com uma síndrome respiratória. Olha que interessante. Provavelmente a febre do transporte que nós comentamos anteriormente. E que o problema respiratório, ele é mais intenso nas 4 primeiras semanas, 5 primeiras semanas ali do confinamento. Ok? Pico aqui por volta da 3ª semana, 2ª, 3ª semana. Né? Isso por causa de quê? O estresse nessa ocasião aqui é muito grande. O estresse do transporte, nova ambiência, né? O estresse de nova organização social entre os animais no confinamento. Né? Muitas vezes, para compor um confinamento, o indivíduo compra animais de várias fazendas diferentes. Então, isso gera um estresse muito grande, né, para os animais. Então, nesse trabalho, vamos ver aqui as causas mais comuns de problema, né, do problema da síndrome. Transporte, como a gente já colocou, o agrupamento de animais, a alta densidade, né, o desmame, isso normalmente é problema no confinamento precoce, de animais mais precoces, né?
Desmame no gado de corte é realizado por volta ali do 6º mês, 7º mês. Quando é confinamento de animais precoces, às vezes esse desmame é mais cedo, desmame precoce, que é altamente estressante para os animais. E além de, às vezes, desmama o animal, já coloca no caminhão e leva para um confinamento. Imagina o estresse que isso não causa. Né? Mistura de animais de origens diversas, então animais de diferentes propriedades que você reúne ali no mesmo confinamento. Então, ali tem, né, presença de agentes infecciosos diferentes, ali você tem todo um embate para a nova estruturação social dos animais dentro daquele confinamento. A desidratação, muitas vezes em consequência de um transporte, né, longo, sem fornecimento de água para os animais. Também, como fator de risco importante, né, as mudanças climáticas, as inversões térmicas intensas. Então, por exemplo, quando, igual a gente tem visto hoje no nosso inverno, né, às vezes de dia dá lá 26 graus, como aqui em Lavras, de madrugada dá 6, uma amplitude térmica de 20 graus centígrados, e às vezes vai a semana inteira desse jeito, né? Então, isso detona o trato respiratório dos animais, assim como causa o mesmo tipo de problema com o ser humano também, né? Se a gente for visitar aí os postos de atendimento, os PAs, né? As clínicas, a gente já vê que tem um contingente muito grande de crianças, principalmente, de indivíduos senis, né? Ali com problemas respiratórios, em função dessas inversões térmicas muito intensas. E também no confinamento é muito importante, né, a poeira como um fator mecânico que leva à irritação da mucosa, né, causando lesão e favorecendo a instalação de agentes infecciosos que fazem parte da própria microbiota do trato respiratório do animal. Então, a gente vê aqui, melhor dizendo, nesse slide, né, que o problema é patente no confinamento e que são vários fatores envolvidos ali, né, vários fatores determinantes para a ocorrência da síndrome dentro do confinamento. Com relação às manifestações clínicas, é importante que nós vejamos o seguinte, que os quadros clínicos eles vão ser extremamente variáveis. Por quê? Porque eles vão ser o quadro clínico vai ser resultante dos patógenos que estão envolvidos, do quadro, desculpe-me, os patógenos envolvidos, dos mecanismos de virulência, ou seja, da agressividade, da virulência desses patógenos, e da condição imunológica do animal, a capacidade que o animal vai ter de responder para aquele patógeno, para aquele desafio. Né? Então, em função disso, a gente já pode antever que essas manifestações clínicas, os achados patológicos vão ser extremamente variáveis. Né? Mas, no entanto, o que a gente vai observar? É que quando esses quadros clínicos estão presentes, a gente vai focar principalmente quando do envolvimento pneumônico, que a gente pode ter manifestações clínicas muito discretas, desde um simples corrimento nasal, até um quadro severo de broncopneumonia, às vezes gangrenosa, né, granulomatosa, como no caso da tuberculose, e com desfecho, óbito do animal. Né? Então, vamos focar aqui, vamos dizer, no quadro mais genérico, que seria o quadro pneumônico, o quadro de pneumonia. O que os animais vão apresentar? Febre, prostração, anorexia, secreção nasal inicialmente serosa, depois evoluindo para mucopurulenta. Não raras vezes o animal vai ter conjuntivite, embora o problema seja lá nos pulmões, o animal vai ter conjuntivite, sempre tem uma remela ali ocular. Desidratação, porque o animal fica anorético, então ele acaba ingerindo pouca água, ingerindo pouco alimento. Né? Estertores pulmonares, a dificuldade respiratória, que é a dispneia, a tosse, a
a baixa resistência ao exercício, às vezes um exercício físico mínimo, o animal já apresenta tosse. Então, é o que caracteriza aí, né, esse comprometimento pneumônico, vamos colocar assim. Mas eu quero chamar a atenção que nós podemos ter um animal com síndrome respiratória instalada, mas completamente assintomático. Isso acontece. Às vezes o animal tem um comprometimento pulmonar, tem lesão pulmonar, mas não tem febre, não tem nenhum indício clínico desse comprometimento. Então, é um quadro de síndrome respiratória subclínica. Isso pode acontecer, né? O quadro clínico, quando acontece, é, como eu disse, extremamente variável. Pode ser desde um simples escorrimento nasal, né? Uma secreção nasal serosa, até um quadro extremamente severo, né? De broncopneumonia, gangrenosa, fibrinosa, piogranulomatosa, como no caso da tuberculose, não raras vezes culminando com o óbito desse animal. Com relação aos parâmetros, morbidade, mortalidade, são variáveis, tá? Porque vai depender muito das características do rebanho. Morbidade é o quê? A frequência de animais acometidos. Então, isso vai depender muito das condições gerais do rebanho, do manejo, do patógeno que está presente ali, né? Do nível de infecciosidade daquele agente, quanto contagioso ele é, né? E a mortalidade também variável, também em função desses mesmos parâmetros. Aqui, então, ilustração de alguns achados patológicos. Aqui, em A, nós temos vírus respiratório e sincicial bovino infectando pulmão, mostrando consolidação lobar. Então, a área de consolidação aqui, ó, hepatização mesmo. Em B, IBR infectando pulmão com áreas de consolidação, que é a mesma coisa que aqui. Então, o parênquima pulmonar fica como que hepatizado, áreas de hepatização. E tem áreas também de consolidação dispersas ao longo do parênquima. Em C, vírus da IBR causando erosão na laringe. Então, ulceração na laringe, erosão, e isso favorece a instalação de patógenos oportunistas, esse processo que eventualmente pode estar localizado aqui na laringe, pode ascender ou descender, pode acometer o trato respiratório superior, o trato respiratório inferior. Aqui em D, a diarreia bovina vírus, mostrando lesões patológicas mínimas, são essas áreas de hepatização, de consolidação dispersas ao longo do parênquima pulmonar. Ainda, com relação a ilustrações, relacionadas à síndrome, aqui Mannheim hemolítica, mostrando área de consolidação, tudo isso aqui, mais evidente aqui, inclusive. Em B, Mannheim hemolítica, mostrando uma área escura irregular, uma área vermelha escura irregular, que corresponde a uma região de consolidação, contornada, por um infiltrado inflamatório acinzentado. Então, chega às vezes até a causar mesmo uma necrose, dependendo do quadro,
essas áreas aqui, todas áreas também de infiltração intensa, áreas também de consolidação. Aqui a gente já pode ver também áreas de consolidação, né? A gente vê que a anatomia do órgão, né? O aspecto macroscópico dos pulmões está completamente alterado, né? Se a gente pudesse pesar esses pulmões aqui, a gente ia ver que o peso deles está muito maior em função de um infiltrado ali de células inflamatórias. Aqui, áreas de consolidação, olha aqui, vejam, né? Aqui principalmente, ó, áreas de consolidação, aqui está até um aspecto aparentemente normal, né? Mais próximo do normal. Mas aqui é uma consolidação intensa, aqui, né? E o edema, secreção, né? Abundante aqui, ó. Bem, isso foram só algumas ilustrações, né? Mas é interessante a gente pensar o seguinte, que num caso desse aqui, quando ocorre na forma de surtos na propriedade, é interessante a gente mandar amostras desse tecido para tentar o isolamento, para tentar identificar as bactérias envolvidas, né? Tentar estabelecer a etiologia do caso. O diagnóstico da doença pode ser um diagnóstico clínico, patológico ou etiológico. Então, o diagnóstico clínico é baseado nas alterações clínicas que nós comentamos, né? A dispneia, o corrimento, né, as áreas, os estertores, a febre, a anorexia, a conjuntivite, né? Isso faculta para nós o diagnóstico clínico da doença. Mas aí, eu saliento que, eventualmente, o animal tem comprometimento, mas não tem sinal clínico. Ele tem a síndrome respiratória subclínica. E, às vezes, com ocorrência marcante dentro da propriedade. O diagnóstico patológico, quando o animal vem a óbito, né? Então, aí a gente necropsia esse animal e vai buscar ali as alterações no trato respiratório, superior, inferior, né? E nessa situação, nessa ocasião aqui, é que a gente vai, às vezes, proceder à coleta de amostras para o diagnóstico virológico, diagnóstico bacteriológico, que seria, então, o diagnóstico etiológico. O diagnóstico etiológico, saber quais são os agentes envolvidos, vai ser muito importante em uma situação onde a endemicidade da doença é alta. O que é isso? A doença está presente no rebanho e todo ano você tem uma ocorrência muito alta dela. Quer dizer, uma doença que está constante no rebanho e que está causando prejuízo, né, ano após ano, mês após mês. Então, é interessante, né, nessa situação de ampla endemicidade, você tentar identificar quais são os agentes envolvidos. E aí você pode necropsiar um ou outro animal que vier a óbito, né? Você pode coletar amostras de sangue para fazer a pesquisa dos agentes virais. Então, é interessante, né, tentar estabelecer a etiologia do caso, porque nessa situação de ampla endemicidade, ou mesmo na situação de surto de uma doença respiratória, você precisa identificar qual os agentes envolvidos para fazer uma intervenção mais criteriosa, mais adequada. Vamos pensar numa situação onde você tenha lá no rebanho o Dictyocaulus vivíparos, um agente parasitário. Você não identifica ele como causa do problema. E aí você vai tratar esses animais com pneumonia, com antibiótico, antibiótico, antibiótico. Vai resolver? Nunca. Você vai só resolver o problema nessa sua propriedade com um antiparasitário, com a vermifugação regular dos animais. Então, identificar o agente etiológico em situação de alta endemicidade da doença ou em situações de surtos é fundamental para que nós adotemos a ferramenta mais adequada para o controle da doença. O tratamento. O tratamento, ele pode ser um tratamento sintomático ou tratamento específico. Na verdade, a gente trabalha com os dois, não é? O tratamento sintomático constando da utilização de antitérmicos, anti-inflamatórios, estimulantes cardiorrespiratórios, mucolíticos e até mesmo a reidratação do animal, né? Coloquei que soroterapia parece que é imunização passiva, né? Reidratação.
do animal. Então, é muito importante, dependendo, obviamente, do valor zootécnico do animal, do estágio de evolução da doença, você implementar esse tratamento sintomático. Muitas vezes, com o uso de anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios adequados e de antitérmicos, você já proporciona uma melhora muito satisfatória do animal. E, juntamente com o antimicrobiano, o antimicrobiano vai ser sempre muito importante, porque mesmo naquela situação onde você tem um agente que não responda para o antibacteriano, por exemplo, o envolvimento de parasito, envolvimento de fungo, o envolvimento de vírus, eles não vão responder aos antibióticos. Mas sempre, como a gente viu anteriormente, vai ter envolvimento de bactérias oportunistas. E esse suporte antibiótico vai prevenir aí, né, essas infecções bacterianas oportunistas, que são normalmente bastante severas. Então, quais são os antibióticos mais utilizados? Florfenicol, ceftiofur, quinolonas. Eu até agruparia primeiramente esses três aqui, que são, sem dúvida nenhuma, os mais utilizados hoje. Então, florfenicol, ceftiofur, quinolonas. O ceftiofur é aquele antibiótico que é de descarte zero. E a gente pode utilizar também penicilinas e derivados, que são utilizados aí de longa data para os problemas respiratórios, penicilinas associadas ao ácido clavulônico, né? Tem medicamentos contendo essa combinação para bovinos, resultados muito bons também. E também os aminoglicosídeos, principalmente a gentamicina. Então, a gente tem um leque de possibilidades em termos de tratamento específico, e aí a gente avaliar, né, o que está funcionando melhor na fazenda, o que tem o melhor custo-benefício, né, para fazer a prescrição. Quando a gente fala no tratamento da síndrome respiratória bovina, é muito importante a gente optar sempre pelo tratamento individual. Por quê? Fazendo o tratamento individual dos animais, nós temos condição de acompanhar melhor esses animais. A gente tem condição de avaliar se o tratamento está sendo efetivo ou não, né? E aí, havendo necessidade, a gente pode até pensar na substituição, numa mudança de protocolo terapêutico. Né? Então, tratamento massal, quando a gente pensa em bovinos, não é uma boa opção. Tratamento massal é uma boa opção lá na avicultura, eventualmente na suinocultura, mas na bovinocultura é meio complicado. Mesmo porque o tratamento massal normalmente é feito via água de bebida ou ração. Se o animal está nessa situação aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Se o animal está prostrado e anorético, acaba que ele não vai ingerir a medicação. Não é verdade? Então, vamos pensar nisso aí. Sobre o controle e a profilaxia, nós vamos ter que considerar sempre os 3 elementos da tríade quando a gente pensa no controle e profilaxia dessa doença. Pensando, então, nos fatores relacionados com a ambiência, proporcionar, então, boa ambiência para os animais, manejo adequado de dejetos, né? Compostagem das fezes, uma alternativa, né? Impedir ali o acúmulo de matéria orgânica, de dejetos próximo à instalação dos animais, produz gases tóxicos, proporciona multiplicação de vetores, de moscas, né? Que além de veicular patógenos, ainda vão estressar os animais. Então, manejo de dejetos fundamental. Condições adequadas de criação. E aí, o que eu vou fazer opção, Geraldo? Eu vou usar bezerreiro, eu vou usar casinha, eu vou usar gaiola suspensa. Todos os sistemas têm pontos positivos e pontos negativos. Importante é eu conhecer bem, né, as orientações de uso para o sistema que eu estou preconizando, que eu estou optando. Então, a gente vê aqui, por exemplo, casinha. Ilustração da casinha. A casinha é o sistema melhor que tem.
Tudo bem, é um sistema muito bom, né? Mas eu tenho que pensar, por exemplo, que na época das chuvas eu tenho que manejar, fazer uma rotação aqui dessas casinhas no piquete, porque senão tem muito acúmulo de barro, matéria orgânica, isso estressa o animal, predispõe a diarreia, predispõe a problema reprodutivo, né? Eu tenho que pensar que tem que ter uma boa cobertura vegetal para os animais. Eu já vi numa fazenda chique, onde as casinhas ficavam na terra batida, o animal a gente não sabia se era uma vaca, se era um bezerro holandês preto e branco, ou se era um vermelho e branco, de tanto barro que os animais tinham. Então, quer dizer, tem que manejar isso adequadamente, né? Ah, eu vou trabalhar com a gaiola suspensa. Tem várias fazendas aí com produção intensiva criando as bezerras em gaiola suspensa. Qual vai ser o problema da gaiola suspensa? Na hora que eu desmamar esses bezerros e colocar ele no piquete aqui, ó, quando ele tiver contato com o carrapato, vai dar tristeza parasitária em todo mundo. Então, tem que ter ciência disso e já saber como que eu vou lidar com esse problema que eu já estou antevendo, que vai ser a tristeza parasitária. Não é? Eu vou trabalhar num bezerreiro coletivo, tem várias fazendas que estão trabalhando, né? Inclusive com os aleitadores artificiais, né? Eu sei que vai ter competição ali, né? Eu sei que essa ambiência aqui, pensando na coletividade, no comportamento bovino, é o ideal, né? E alguns países até já preconizam isso, né? A questão do bem-estar animal, né? Para liberar importações de países produtores, no nosso caso aqui, produção de leite e de carne, né? Então tem que pensar, como é que eu vou lidar com essa situação aqui? O bezerreiro coletivo é, de fato, a pior condição, principalmente quando eu coloco lá no bezerreiro coletivo animais de diferentes faixas etárias. Isso aí é um problema seríssimo. Ali eu vou ter uma mortalidade muito alta, né, nesse tipo de sistema. Aqui eu tenho o sistema argentino, né? Muito interessante. Aqui tem a área de sombreamento dos animais. Aqui eu tenho a orientação leste-oeste da instalação, né? Veja aqui, ó. E aqui eu tenho essa cordoalha, onde os animais ficam, né, presos igual a um cãozinho ali, com a distância de 2,5 metros entre eles, para eles não terem contatos, né? E esses animais, então, eles se veem, eles interagem, né, mas sem um contato físico, e eles têm acesso, então, à alimentação, né? Então, esse sistema é muito interessante, é prático, é fácil de fazer, né? E do ponto de vista de bem-estar animal, é muito interessante. Bom, ainda com relação ao controle e profilaxia, a gente falou, então, da questão da ambiência. Nós não comentamos aqui com relação à ambiência, que é muito importante, o estresse. Então, cuidado com o transporte dos animais, condição de transporte, preparar até os animais para o desmame. A gente viu que o desmame é um fator de estresse importante, tanto para o gado de leite quanto para o gado de corte. Então, tem orientações de como desmamar esses animais, quando desmamar, a gente tem que seguir aí essas recomendações. Minimizar o efeito do estresse térmico é fundamental, né? Como que eu vou planejar as minhas instalações? A gente vê até que no caso desse bezerreiro argentino aqui, né, a preocupação com o estresse térmico, a própria orientação aqui é nesse sentido, né? Porque o sol corre nesse sentido aqui, ó, tá? Então, se o animal estiver sentindo calor, o sol está para cá, ele fica protegido de cá. O sol está aqui, ele está sentindo calor, ele fica na sombra de cá, né? Então, o planejamento das instalações, né? O uso de ventiladores, de aspersores, né? Ou seja, a questão da ambiência é fundamental ali para a gente minimizar esse fator estressante altamente relevante que é o estresse térmico. Com relação ao hospedeiro, ao bovino, garantir boa imunidade para o animal, via boa imunidade passiva, boa colostragem, nutrição adequada, o fornecimento de leite, o fornecimento de minerais, né? A vacinação contra as viroses mais importantes, IBR, BVD,
o vírus respiratório sincicial bovino, que não está aqui, mas que consta na maior parte das vacinas. Fazer a vermifugação regular dos animais. De quanto em quanto tempo que eu devo vermifugar os meus bezerros? Até a faixa etária de 1 ano, eu tenho que vermifugar esses animais regularmente, pelo menos a cada 60 dias. Tem fazendas de leite, onde a densidade é maior, o desafio dos animais é maior, onde a vermifugação é feita a cada 30 dias. Então, quer dizer, pensando em manter, em proporcionar, melhor dizendo, uma boa imunidade para os animais, essas medidas são fundamentais. Né? E, por fim, em situação de confinamento, a gente já viu que no confinamento tem uma alta predisposição ao problema respiratório. Né? Então, o que eu vou adotar como estratégia para prevenir o problema da síndrome em confinamentos? Boa alimentação, boa disponibilidade de água, água entra na alimentação, é óbvio, né? Espaçamento adequado para os animais em comedouro e bebedouro. Então, ou seja, eu tenho toda uma orientação em como construir um confinamento, espaçamento mínimo para os animais, área mínima de coxo, de bebedouro, não é? Então, tem que seguir essas recomendações. Proporcionar uma adaptação do animal à nova dieta, fundamental, essa adaptação. Vacinar, vermifugar e banhar os animais assim que cheguem ao confinamento. Então, a vermifugação para eliminar ali algum endoparasito, banho para eliminar ectoparasitos, e a vacinação. Quais são as vacinas que normalmente eu recomendo para o confinamento? A vacina contra os agentes respiratórios, essa vacina aqui, ó, que a gente comentou há pouco, incluindo ali o vírus respiratório sincicial bovino. Se tiver problema no confinamento com pasteurella, com a mãe rêmea, tem vacinas que podem ser utilizadas para a mãe rêmea também. E a vermifugação regular também dos animais no confinamento. Eu faço uma vermifugação logo à chegada, desculpe, onde é que acho que eu estou no lugar errado, né? Aqui, ó, a vermifugação logo à chegada e depois regularmente eu faço a vermifugação também desses animais. E, por fim, detectar e tratar precocemente animais doentes. A gente já viu que nas primeiras 4 semanas é quando a gente tem o pico, a maior concentração de casos de síndrome. Então, nessas 4 primeiras semanas, eu tenho que inspecionar os animais pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, porque aí eu consigo identificar precocemente os animais comprometidos, separo esses animais para um exame mais criterioso, e aí, então, entro com tratamento. Né? Entrando com tratamento precoce, eu recupero o animal mais precocemente e evito ali uma perda. Né? É óbvio que se não tratar o animal adequadamente, eu corro o risco de perdê-lo. Bem, com relação à síndrome, era isso que a gente tinha. Vocês têm alguma dúvida? Professor? Sim? Fazer várias vermifugações assim seguidas não vai causar uma... tipo assim, vamos criar cepas de vermes resistentes? A sua pergunta é boa, tá? A gente pode fazer uma rotatividade de vermífugos, tá bom? A gente não precisa trabalhar sempre com o mesmo. E óbvio, né, que a gente vai, principalmente no que diz respeito aos bezerros, essa vermifugação aí mensal, ou a cada 60 dias, a gente vai estar sempre acompanhando o índice de crescimento, pesando esses bezerros, né? E a gente também pode monitorar esses animais pelo OPG, pela contagem de ovos nas fezes, ou OPG, contagem de oocistos nas fezes. Então, se a gente está vermifugando o animal, ele está com a contagem alta, é sinal que já tem resistência, aí a gente troca esse vermífugo, tá certo? Era isso? Isso mesmo, obrigada. Por nada. Mais alguma questão, gente? Então, nós vamos encerrar a nossa apresentação aqui, tá? E, óbvio, que eu vou passar essas apresentações para vocês, e depois, havendo alguma dúvida, a gente vai ter tempo aí para discutir. Então, uma boa noite para vocês.
e até semana que vem. Eu tenho uma aulinha que já deve ter começado, atrasado. Um abraço para vocês.